Paz e graça, pessoal, tudo bem? O professor colocou a primeira aula de grego para você que se matriculou no Instituto Bíblico Teológico Elohim, fez a sua devida matrícula, inscrição, está agora em processo de aprendizagem. Hoje vai ser um assunto muito importante, muito relevante, que eu quero mostrar para você. Então, pega aí a sua caneta, o seu caderno, a sua escritura em grego, também em português, seu interlinear, o seu dicionário, o seu léxico de grego, as suas referências à língua grega, que hoje o assunto vai ser uma introdução geral em relação à língua grega. Então fique atenado. Pois bem, pessoal, aí está a nosso material de fundamentação, escrito por mim, tá? Aqui nós estamos Introdução à Língua Grega. Introdução à Língua Grega, uma noção fundamental das línguas bíblicas e de sua importância para a interpretação. No que se refere mais na questão do grego e um pouquinho na questão do hebraico, um diminuto somente. Mas a nossa ênfase aqui, o nosso curso é grego, e o material que eu escrevi para vocês, tá? Aqui, ano de 2023. E vamos abordar algumas questões interessantes para você que está começando a estudar grego, para você que está praticamente usando a língua grega. Bem, vamos aqui, ó. Em nossa aula, faremos uma singela abordagem para o aluno que está estudando as escrituras de forma sistemática para compreender que os assuntos relacionados ao grego, a interpretação e até mesmo aos diversos manuscritos disponíveis nos levarão a ter uma noção de como as traduções chegaram até nós e quais foram os critérios de seus tradutores. Muitos acham que as escrituras, do jeito que ela se encontra em nossas igrejas, caíram do céu ou foi um anjo que trouxe para nós. Gente, nessa primeira parte aqui, uma pequena introdução para vocês. E muitas vezes as pessoas que ainda não têm um conhecimento base da língua grega ou das línguas bíblicas, né, acham que as escrituras que estão na sua mão caíram do céu, do jeito que está, tá? Então, mas não foi assim. Existiu muita coisa relacionada a isso. Então, esse primeiro passo, quero que você entenda que as escrituras não caíram do céu, como você vê, a capa preta, capa azul e tudo mais e tal, com essa tinta aí, com essas descrições, não foi dessa forma. Você vai entender perfeitamente aonde quero chegar. Mas o nosso curso vai falar um pouquinho de uma introdução geral, limitada também, diminuta, em relação à língua grega. E aqui diz assim, na verdade, sabemos que o processo de transmissão da palavra escrita de Deus, isto é, a Bíblia, foi muito árdua e de uma total responsabilidade da igreja, que designou homens capazes para copiá-las a partir de seu original e transmiti-las às diversas comunidades existentes. Tá? Então, também muito importante, muito significante. E aqui eu concluo, infelizmente não temos mais os originais devido aos seus muitos usos pela igreja primitiva e de suas comunidades. Porém, temos as diversas cópias que nos possibilitam uma visão de todos os 27 livros do Novo Testamento. Por isso, precisamos estudar as línguas originais das Escrituras para uma melhor compreensão do assunto que serão trabalhados. Nesse caso aqui, as línguas originais, você sabe que é o aramaico, o hebraico e o grego. E aqui vai recair, em especial, na língua grega. Em relação à língua grega, você precisa entender que você que está fazendo um curso, precisa entender a história da língua, a sua origem, como se deu, como foi trabalhado, todo o seu processo. E aqui uma junção de Rega e Bergman, juntamente com Daniel Wallace e outros proponentes da gramática, trabalham da seguinte maneira. Os especialistas em linguística afirmam que a língua grega é um dos membros da grande família língua indo-europeias, que se estende por quase toda a Europa e parte da Ásia, particularmente o Irã e parte da Índia. A essa família pertence, além do grego, outras grandes famílias culturais, como o sânscrito, o latim, assim como o armênio, o germânico, o báltico, o eslavo, o albanês e diversas outras línguas menores, que estão as referências. E
Hegel e Bergman ainda dizem. O que eles dizem? Olha só como eles trabalham, né? Acerca do seu parentesco. Olha como as línguas vindo de uma família indo-europeia, tá? Que não era somente o grego, existem outras línguas também, mas olha como a genealogia desta família linguística tem uma paridade muito grande, uma semelhança importante, tá? Aqui, o parentesco entre as línguas mencionadas pode ser observado, ó. Por exemplo, nos seguintes vocábulos: pai, no grego é pater, no latim é pater, no sânscrito pita, no antigo persa pitar, no gótico padar, no inglês father, no alemão vater. Mãe, por exemplo, no grego é meter, no latim mater, no sânscrito matar, no báltico mater, no inglês mother, no alemão mutter. De acordo com a linguística comparada, todas essas famílias provêm de uma raiz comum, uma língua que era falada por um primitivo povo, que teria habitado na Ásia Ocidental. Este povo teria morado em grandes famílias organizadas segundo o modelo patriarcal, no contexto agropecuário, com firmes convicções monoteístas. No terceiro milênio a.C., teria começado uma dispersão daquele primitivo povo, o que teria originado também a diversidade de línguas em vários dialetos e línguas afins, tá? Tem que separar isso aqui, ó. E línguas afins, ok? O material também está em processo de correção. Então, o que ocorre? Então, olha só. Olha só como a família, elas tem as suas características peculiares, claro, de cada língua, mas também em outras línguas também tem as suas observações, os seus paralelos. Olha só, pai no grego, pater, né? No latim, eu acredito que o latim, a ênfase está aqui em pater, tá? Em pater, eu acredito, né? Não sei tanto latim assim, mas nós podemos arriscar, tá bom, queridos? Pater. No sânscrito, pita. Olha só, em relação ao grego, o latim e o sânscrito. Parece semelhante? Não é semelhante? Sim, é semelhante. No persa, pitar. No gótico, fadar. Tá? Sempre muito semelhante. Mãe aqui, ó. Mãe. No grego é meter. Meter. No latim, mater. No sânscrito, matar. No báltico, mate. No inglês, mother. Mother. No alemão, mutter. Então, observe que eles são bem semelhantes, até a pronúncia são bem semelhantes em relação à língua grega. Então, por que são semelhantes? Nós temos aqui uma família, tá? Uma família ou uma genealogia dentro dessa família. Então, tudo deve ser observado, trabalhado, que a língua grega também tem as suas observações também parecida com outras modalidades dessas línguas. Também o próprio nosso português, ele também tem tanto característica na língua grega, quanto na característica no latim também, que estão as suas bases, também em relação à sua gramática, à sua sintaxe. Então, portanto, muitas vezes em um português e o grego, vocês vão ver uma semelhança muito grande. Por quê? Porque provém das línguas indo-europeias, tá? Então, elas têm semelhanças, têm similitudes dentro do seu arcabouço gramatical e sintático também. Vejamos agora o estágio da língua grega, claro, nesse seu desenvolvimento. O desenvolvimento da língua, tá? Diz assim: o estudo dos períodos ou do desenvolvimento da língua dos gregos, segundo os gramáticos Hegel e Wallace, tá? Hegel e Bergman, e também juntamente com Wallace, aí estão as referências, pode ser dividido em 5 períodos ou estágio a saber. Primeiro período, gente, chamado período formativo. Esse é o primeiro período que nós observamos
dentro desse pressuposto, e eles dizem o seguinte: é o período em que foi falado o grego primitivo. Estendeu-se aproximadamente desde 1500 a.C. até 900 a.C., então os períodos mais primitivos da língua. Foi nesta época que também se originaram os três grandes principais dialetos. O dórico era um dialeto grego, o eólico era outro dialeto grego, o jônico também era outro que desembocou no ático. No período formativo, a forma mais antiga que encontramos na língua grega é chamada de linear B. Alguns acreditam, linguistas, que também tem um linear A, observando também algumas características dentro da paleografia, que vai trabalhar também na datação, e também da arqueologia, justamente com ela, que existe uma linear A. Se conseguir desenvolver todas essas estruturas, então temos grande conhecimento em relação à língua grega também. Muito mais. Segundo período é o período clássico, gente. Primeiro período formativo, tá? É esse primeiro período, ó, período formativo. O segundo período, período clássico, que vai de 900 a.C. a 330 a.C. Tornou-se conhecido graças às famosas obras literárias que aí tiveram origem e foram preservadas até hoje. A Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, são os exemplos mais antigos da literatura grega, seguidas mais tarde por, aqui também tem que ser uma vírgula, tá, gente? Um espaço seguida mais tarde por obras de Hesíodo e Heródoto e Platão, entre outros. Nesse período, o dialeto que mais se destacou foi o ático, com certeza. Esse dialeto também chegou a ser base principal para o koiné. E aqui quero fazer algum adendo aqui, de fato, de verdade, gente. O ático também se fez de base também, né? Não somente o ático, mas o ático fez muita coisa, ou pelo menos o koiné utilizou bastante do ático para a sua gramática nesse pressuposto. Não somente do ático, mas também do eólico, do dórico e assim por diante. Esse dialeto também chegou a ser base principal para o grego, que é koiné. Grego em que iria ser escrito não somente o Novo Testamento, mas a Septuaginta. Aqui, ó. Terceiro período é o período do koiné, tá, gente? No período que se inicia com a conquista de Alexandre o Grande, com 330 a.C., e se estende até cerca de 330 depois de Cristo, em todo o Império Romano começou-se a ser usado o grego koiné, que significa comum. Vamos lembrar que, por volta do ano 250 a.C., o Antigo Testamento em hebraico foi traduzido para o grego, nascendo assim a famosa Septuaginta, e o grego utilizado foi justamente o koiné. Mais tarde, quando no primeiro século surgiram os escritos do Novo Testamento, também foi este o grego utilizado na sua redação. Então esse grego aqui, que é o grego que nossa gramática vai fundamentar-se, o nosso curso é esse curso relacionado principalmente ao Novo Testamento grego. Claro que o curso pode ser aplicado no Antigo Testamento, que também é koiné, mas ele é mais desenvolvido, mais voltado para o estágio do Novo Testamento, onde atingiu seu clímax de desenvoltura linguística e gramatical. Então, muito importante o terceiro período, qual você vai estudar. O quarto período, gente, nós sabemos que é o grego bizantino. O grego bizantino é depois do koiné e diz assim: após a divisão do Império Romano, a preservação da cultura grega e com ela da língua acontecia principalmente em Bizâncio, na Ásia Menor, muito mais do que na própria Grécia. A língua de uso, separação também aqui, uso comum naquele período, é conhecida pelo nome de grego bizantino, uma continuação do koiné. A ampla maioria dos manuscritos grego, do Novo Testamento grego foram copiados nessa era bizantina. De fato, de verdade, muitos manuscritos foram copiados. Por isso que nós temos hoje chamado o texto bizantino, tá?
Daqui a pouco eu vou mostrar algum trabalho relacionado a ele. Que se estendeu até a queda de Bizâncio, ou seja, Constantinopla, em 1453 d.C. O quinto período, gente, é o período moderno, né? O grego da Grécia. O período moderno é considerado a partir da queda do Império Romano Oriental. A língua de uso comum nesse período é conhecida pelo nome de grego moderno. É o que é falado hoje nas ruas de Atenas e representa o estágio atual do desenvolvimento natural da língua, desde os antigos gregos até os nossos dias. Tá? Então, muito importante dentro desse pressuposto. E aqui eu trabalho de uma observação. O Dr. Siebenthal, na sua obra, claro, nos traz exemplos de variedades de dialetais do grego naquele período, quando afirma. Então, o Dr. Siebenthal, ele trabalha na introdução da língua grega, que eu vou mostrar para vocês a sua obra, aonde ele traz um exemplo muito importante, tá? Na página de número 5 de sua obra, acerca do grego, na introdução, de como as diferenças dialetais em relação ao próprio grego, mesmo sendo grego, claro, o leste do jônico, o sotão, o arcadiano, o eólico, o dórico, o koiné também já existente, koiné com certeza, mas o dórico, o eólico, o jônico tem as suas diferenças, tá? Numa mesma frase. Vamos utilizar aqui que o doutor Siebenthal diz o seguinte, né? Uma frase, ó. Eles carregam para dentro de casa 4. Aí fala, quando? Tá? Então, aqui é basicamente grego micênico. Vai trabalhar esse quesito, ó. Grego antigo agora. Depois do grego micênico, vai trabalhar. Agora, o grego antigo, como era expressado essa frase? Eles carregam para dentro de casa 4. Quando? Tá? Olha só como eles trabalham. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês, para que vocês possam ficar mais habituados. Tá bom, gente? Olha só. Grego pré-clássico e clássico. Leste jônico. Como era escrito? Ó, es, ten, oikien, ferusin, tessaris, rote, ou ote, melhor dizendo. Essa frase em grego, em jônico, no leste do jônico, era escrito assim. Se fosse um grego clássico, sotão, ficaria assim, ó. Eis ten oikien, observe que mudou, oikien aqui é com eta e uni, e aqui não. Aqui não, oikien não é oikien, oikian. Mesmo que eu tenha aqui o artigo ten, mas aqui observe que oikian já mudou praticamente a sua vogal, tá? Olha a vogal de oikien. Continuou com o artigo perfeitamente. Olha só a preposição. Não tem um iota. Essa é uma característica de uma preposição bem antiga. De fato era assim, tá? Evoluiu para eis. Evoluiu, na verdade, dentro dos seus pressupostos. Você observa também essa mesma preposição em outro dialeto do grego clássico, sotão, dessa forma. Esten oikian ferusin tessari rote. Aqui, ó, aspiração aqui, ó, branda, aspiração áspera. A mesma frase no arcadiano, intan. Intan, olha só essa letra aqui, gente. Muitas vezes, olha, da onde procede o nosso F? Não sei se procede de fato daqui. Sei que nosso F procede, claro, do latim, né? Mas aqui, gente, aqui é chamado de digama. Digama ou val, como muitos queiram, né? O digama, ele tem um som de V, tá? Esse digama aqui assim, ó, que é tipo um F, ele vai ter o som para o português de V, tá? Nesse sentido aqui, nessa posição aqui, ok? No início de uma frase. E aqui praticamente voikian, podemos ler assim, voikian feroci, tzetra, rote, tzetra, rote, também pode ser lido dessa forma.
O eólico, gente, olha o eólico, como nós devemos trabalhar. Então, Fukian, Feronti, Petares, Roca. Olha só como o eólico mudou bastante. Ainda o eólico usa o de gama, tá? E as suas construções, olha só como que é, tá? Tudo que você pode trabalhar na questão de ser. Olha o artigo tan aqui, ó, de Furian. Furiano, bem, a gente quer ler como F, mas não é F, tá, gente? É um V. Vikian, Feronti, Peteres, Oca. Olha como muda bastante. Eu, na verdade, olhando aqui, isso aqui é o que muda bem acentuado, né? Uma mudança. No dórico, vamos aqui no dórico, como é a mesma frase, nós temos aqui no dialeto Argos. Olha só essa construção aqui, ó. Muitas vezes não tem nem como ler, né? Ens, tá? Tan, Voikian, manteve em relação ao eólico. Voikian, igualzinho. O eólico colocou Vukian, aqui é Voikian, igual arcadiano. Voikian. Feronti, Tetores, Roca. No koiné, a mesma frase, como é que é? Ten, Oikian, Feroce, Tessaris, Rote. Então, a mesma frase, eles carregaram para dentro de casa. 4. Quando? Então, no grego moderno, katarevusa, aqui, uma fonética do grego moderno, tá, gente? Diz assim, ó. Istin, no grego moderno é istin, tá? Lei por aqui, ó. Istin. Ikian ferusi. Ó, istin. Ikian ferusin, tessarihote, tá? No demotic, isto, espiti, ferusin, tessarisan, demotic, nesse pressuposto. Olha só como as línguas, principalmente do koiné para trás, como era diferente o seu dialeto. Cada um tem a sua forma dialetal, a sua forma de se comunicar, a sua estrutura também. O koiné, gente, aqui para fazer uma observação, é praticamente a junção de tudo isso que está aqui. O koiné é uma mistura mesmo de dialetos, tá? O ático, o dórico, o eólico, principalmente. Não é a mistura do grego moderno, não. Na verdade, o grego moderno, hoje, ele se utiliza em muitas questões do grego koiné também, tá? Nesse quesito. Então, para você ter uma noção dos períodos, dos 5 períodos são período formativo, segundo período, período clássico, terceiro período, período koiné e o quarto período, período bizantino. Já o último e quinto período chamado período de grego moderno. Se vocês quiserem mais se aprofundar nestas afirmações, também pode consultar a gramática de Daniel Wallace, quando ele fala também da evolução da língua grega. Pode consultar também do Henrik von Siebenthal, Ancient Greek Grammar, né, for the Study of the New Testament, ou seja, um estudo acerca do Novo Testamento. Tá? Esse Siebenthal, ele juntamente com outro, Halbert, eles fizeram uma chave linguística, eles têm uma chave linguística traduzida para o português pela editora Ragnos, ok? Também vocês podem olhar aqui um material, deixa eu ver isso aqui, ó, Noções do Grego Bíblico, de Lourenço Estélio Rega, tá? A aula que estamos também endereçando, lembrando que essa gramática aqui é a gramática que vamos utilizar com base para quase 90% de nossas questões, tá bom? Relacionada à gramática da língua grega. Aqui, ó, a língua grega, história da língua, ele vai trabalhar muitas questões, o que eu falei para vocês, tá? Vai ter aqui uma tabela exatamente dos períodos da língua grega, uma noção que vocês vão ter. Então, essas gramáticas, qual eu mostrei para vocês, e também essa outra aqui, ó, a Grammar of the New Testament, desse especialista aqui, ó, James Hoppe Moulton. James Hoppe Moulton também, na sua gramática, trabalha
uma introdução bem profunda acerca dos períodos da língua grega, o formativo da língua, aqui na sua obra, volume 1, Prolegomena. Tá? Nunca esqueçam disso, você pode estar baixando esse material pela internet também, para se aprofundar acerca desse assunto que vocês acabaram de observar. Outras questões relacionadas à língua, vamos trabalhar acerca do seu também alfabeto. Lembrando que vocês vão ter uma aula especial acerca do alfabeto, mas o alfabeto grego ele é composto de 24 letras, tá? Segundo os especialistas, o alfabeto vem dos fenícios, tá? O alfabeto, claro, vem dos fenícios, como outras línguas também. Os fenícios, alguns acreditam que foram os fenícios que inventaram o alfabeto. Então, muitas culturas, muitas nações e principalmente pessoas que eram responsáveis por o desenvolvimento de sua língua utilizaram o alfabeto dos fenícios, tá? Segundo os especialistas. E você observa que as letras gregas começam de alfa, tá, gente? E vai até ômega, ou omega, como vocês estão vendo, tá? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. Observe que aqui, ó, lá vai ter no vídeo que você vai ter o DZ ou DS. DZ ou DS, muitas vezes gramáticas utilizam nesse pressuposto. Lourenço Telo Rega vai utilizar como DS nesse quesito. Claro que vocês vão ver opiniões de gramáticos, tá bom? Sem sair muito fora do assunto, os gramáticos ele tem sim as suas opiniões, as suas críticas e também os seus pormenores, ok? Aí nós temos o eta, o teta, iota, kappa, lambda, mu, aqui, foi escrito exatamente dessa forma, mas utiliza o Y, tá? O Y aqui nesse quesito, ok? Coloquei aqui justamente só para facilitar, tá bom, gente? Trabalhando uma noção para as pessoas. Nu, também com Y aqui, eu coloquei com isso só para facilitar. Psi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau. Observe que tem dois ciclos de sigma, o sigma fechado, o sigma maiúsculo, ainda tem um sigma aberto ainda, que é basicamente um tipo do nosso S. Tá? 3 tipos de formato. O maiúsculo, o minúsculo, no começo, no meio e no fim é o sigma final, o sigma sofite. Okay? Nós temos também o Tau, o Y, o Phi, tá? O Chi e o Psi. E por último é o Omega ou Ômega, como o português utiliza. Tá? Correspondência para o português, nós sabemos nossas correspondências. O alfa, letra A, o beta, letra B, o gama, letra G, o G duro, tá, gente? G de gato, de gula. O delta, né, letra D, o epsilon, letra E, o zeta, DS, aqui eu coloquei DS justamente porque é uma conversão que muitos utilizam nesse sentido. A outra foi o DZ ou DS, e aqui eu trabalhei. O eta, o E longo, tá? O E longo, por isso que eu coloquei um tracinho aqui embaixo, uns colocam aqui em cima, tá bom? O theta, TH, tá? Um som mais aspirado. Na aula depois dessa vocês vão com certeza estar habituados. O iota, som de I. O kappa, som de K. Lambda, som de L. Mu, som de M. Tá? O Mi maiúsculo, Mi minúsculo. O Nu, som de N. O Xi, um som de KS. O Omicron, som de O. O Pi, som de P mesmo. O Rho, o som de R. Lembrando que esse Rho tem o Rho pós-vocálico, quando ele finaliza uma sílaba. E o Rho quando ele começa uma sílaba, como Ro. Tá? Nesse sentido, vocês vão aprender perfeitamente como pronunciar essas questões. Sigma, como eu falei, sigma que introduz no começo e também no meio. Sigma maiúsculo e o final, que é que nem o nosso S. Tá bom? Nesse sentido. O Tau, som de T. T não com som de tio, como o som de tio não tem, tá? Com som de tio, aí sim. O Y, uns chamam Y, eu prefiro chamar Y, tá bom, gente? Mas tem um som de um som biconsonantal entre U e I ao mesmo tempo. Faz arredondando a boca, tá? U. Outra letra é o Fi. Uns colocam como PH, tá? Faltou só o P, mas faltou o H aqui, ó. Outros utilizam só o som de F de faca.
nesse sentido. Ok? Eu prefiro usar o som do F de faca, tá? O CH, mas eu prefiro colocar aqui, ó, o K e o H, tá bom? Por quê? E é mais gutural, tá? Esse som arranhado da garganta. Muitos utilizam mais o CH, como nas gramáticas convencionais. O psi, que é bem simples, vem de psicologia, PS. E o último é o ômega, que é o O gigante, o O grande, é o O mega, o O grande. Então tem um tracinho em cima nesse sentido para mostrar que o O mais longo. Assim como o ômicron é um O curto, assim como o epsilon aqui é um O curto, um E curto, e o eta é um E longo, da mesma forma o ômega é um O longo, tá? Vocês vão saber isso quando nós trabalharmos acerca da língua grega na segunda aula, primeira ou segunda aula, tá bom? Outra coisa que deve ser levada em consideração é semelhança. Agora vem, gente, por ser uma língua indo-europeia, a questão das classes gramaticais, tá? À medida que estudamos a língua grega, percebemos que as classes gramaticais de nossa língua se cruzam. Isto é verdadeiro, pois o português herda muitas palavras e radicais do grego. Não coloquei aqui outros radicais, mas posso mostrar para vocês. Mas isso aqui é a semelhança. Olha só a nossa classe gramatical do português aqui, ó. E grego aqui do lado. Olha só como é bem parecido, tá? Todas essas classes gramaticais do português existem no grego. Ó, artigo, o grego tem artigo. Substantivo, o grego tem substantivo. Adjetivo, o grego tem adjetivo. Pronome, o grego tem pronome. Numeral, o grego tem numeral. Verbo, o grego também tem verbo. Conjunção, o grego também tem conjunção, tá? A oitava classe gramatical, preposição, o grego também tem preposição. Advérbio, o grego também tem advérbio. Interjeição, o grego também tem interjeição. O que eu quero mostrar para vocês? Por mais que seja semelhante isso aqui, tá? Cada um tem a sua peculiaridade. O grego é uma língua que trabalha com flexão. O português trabalha com pouca flexão, tá? Pouca flexão. O português. Então, dentro desse pressuposto, nós podemos analisar esses quesitos. Okay? Mas não deixa de ter a mesma classe gramatical. Por quê? Porque o português provém do latim e também de alguns radicais, muitos radicais em grego, tá, gente? A ideia, a noção da língua indo-europeia é exatamente assim, desta forma. Então, tem semelhança gramatical. E se tem semelhança gramatical, podemos sim fazer uma abordagem dentro desse pressuposto. Por isso que o português é muito semelhante ao grego. Okay? Semelhança na sintaxe, ou na função sintática. Aqui também eu coloquei dessa forma. Tá? O grego tem outro nome para isso aqui, mas para nós, falantes de língua portuguesa, sabemos que existe a primeira função sintática, por exemplo, a classe, né, de função sintática é sujeito. No grego, nós temos também sujeito. Tá? E todos os seus paradigmas. Ok? Todos os seus paradigmas. Tá? Vocês vão ver isso no curso em relação à língua grega. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. O grego tem a mesma coisa, tá? Não tem mudança, não. 2. Predicado. Também relacionado ao seu predicativo. O grego também tem predicado relacionado ao seu predicativo. Adjunto adnominal no português. Adjunto adnominal do grego também nós temos. Adjunto adverbial no português. Adjunto adverbial no grego nós também temos. Complemento nominal no português. Nós temos complemento nominal no grego. Apesar que o complemento funciona um pouco diferente, mas não deixa de ser também um complemento nominal sendo entendido dessa forma. O grego ele tem outra palavra para expressar isso aqui, tá? Qual a gente vai analisar perfeitamente depois. 6, complemento verbal. Nós temos também complemento verbal. Predicativo ou predicado do objeto. No grego também nós temos predicado do objeto. 8ª casa, agente da passiva. No grego nós temos também agente da passiva. Aposto. No português, aposto também no grego. Vocativo no português. Nós temos vocativo também no grego, gente. Por isso que é
muita semelhança. Você estudando um pouco de português, vai, claro, se tornar bem habilidoso para compreender as questões do grego, tá? Questões do grego. Muitas vezes as pessoas sentem dificuldade, por quê? Porque não tem uma boa formação em relação à língua portuguesa. Claro, se tem dificuldade com a língua portuguesa, vai ter dificuldade com o grego também, tá? Porque são muito semelhantes às suas classes sintáticas, como vocês estão vendo, tá? Então, a gente aconselha você a estudar também um pouquinho de português, tá? Português é a nossa língua, a gente aprende até vendo um vídeo no YouTube e alguém explicando, fica muito importante, ok? Outra questão também, ó, vamos dizer, o problema de análise sintática do grego é que alguns termos são trabalhados dentro do conceito da língua grega e não do português. Conceito, tá, gente? Por exemplo, quando falamos de sujeito de uma oração, ele é denominado nominativo sujeito, tá bom? Sujeito na oração o grego se trabalha assim, né? Nominativo sujeito. Por que nominativo sujeito, gente? Porque é o caso nominativo que desempenha normalmente a função de sujeito. Claro que nem somente a função de sujeito, mas normalmente ele desempenha a função de sujeito, então chamamos o grego nominativo sujeito, tá? Podemos chamar de sujeito? Sim, mas o grego ele usa o nominativo para fazer essa função, tá? No grego mais conhecido como NS, ou seja, nominativo sujeito. Da mesma forma, é o predicativo do objeto no português, que no grego pode ter uma equivalência do duplo acusativo. Ok? De fato, o duplo acusativo, ele tem uma ideia, né, de objeto complemento, assim como predicativo do objeto, nesse sentido que é praticamente um complemento que realça o objeto. No grego nós também temos. Também no grego temos o acusativo predicativo. É um tipo de acusativo, tá? Acusativo predicativo, ou seja, acusativo predicativo, que faz parte também da construção do duplo acusativo, objeto acusativo mais acusativo predicativo. Essa é a construção. Este é unido por um verbo de ligação, infinitivo ou participo, tá bom? E então predica sobre outro acusativo. Por isso que é predicativo nesse sentido. Portanto, pode ser confundido com uma análise, pode ser confundido numa análise exegética. Com certeza pode ser confundido. Mas você observa que existe semelhança? Mesmo que nós temos, por exemplo, linguagem no grego um pouco diferente, nós temos praticamente as mesmas coisas. Tá? Por isso que a tradução do português também ela se torna muito importante para o aprendizado da língua grega, porque é no português que muitas vezes tem gente que manja muito de português e pouco de grego. Ele vai se sair muito bem estudando grego, vai sair muito bem, tá? Mas não significa que você não saiba muito de português que você não vai aprender a língua grega. Vai sim aprender automaticamente. Assim como você vai aprender o grego, automaticamente também você aprende o português, porque você precisa disso para traduzir para a nossa língua. A língua receptora. Pequenas porções do texto bíblico que está escrito em grego. Nós temos aqui um exemplo, né? Duplo acusativo. Acusativo de objeto mais acusativo de complemento. Aqui tem Tischendorf. Nós temos um texto grego aqui, ó. E essa parte aqui, ó. Eutheias, poiete tais tribos. Ou seja, reta fazei as suas veredas. Tá? Olha só o que nós temos aqui, ó. Aqui embaixo. Retas fazei as suas veredas. O adjetivo eutheia é o complemento de tais tribos. Tá aqui, ó. É o complemento. E, na verdade, é o complemento. Perdão, é o complemento. E tais tribos é o objeto. Ou seja, eutheia é o complemento de tais tribos. Tá? Ele completa um sentido de tribos, tais tribos, nesse pressuposto. Então, dentro desse pressuposto, desse caminho de análise sintática, eutheias é complemento. Tá? Faz uma função de completar um sentido, predicar praticamente nesse sentido. Tá? Uma tradução boa é: fazei as suas veredas retas, colocando assim o complemento depois do objeto. Isso aqui é chamado de objeto complemento. Duplo acusativo de objeto mais acusativo predicativo. Quase semelhante isso aqui, tá? Esse aqui é esse aqui, ó. Acusativo de objeto
mais acusativo de complemento. Isso aqui é acusativo de objeto mais acusativo predicativo. Nós temos aqui um texto que fala aqui, ó. Esqueci de colocar, mas vou colocar agora. Ioannes profeten einai. Olha só como ele é o acusativo predicativo. Que predica algo também sobre um objeto. Que está no acusativo. Observe que o Ioannes, no acusativo, nesse sentido, está se referindo a ele. Profetem acusativo, einai também é um infinitivo, tá? Que está sendo usado no acusativo. Ok? Então, o que ocorre? Aqui a tradução, João foi um profeta. João foi um profeta. Essa aqui é a NVI que traduz. Mas o que ocorre? O que eu quero observar? Que o duplo acusativo, objeto mais complemento, ele exige praticamente um verbo. Na verdade, einai, aqui, ó, o verbo einai. Esse verbo aqui, tá bom? Esse verbo einai. Então, dentro desse pressuposto, vocês podem... Deixa eu só apagar esse outro aqui, gente, porque o verbo está bem aqui, ó. Tá? Que é um verbo no infinitivo. Vou até marcar ele aqui, ó. Einai. Ioannes, profeta, ser. Olha só, literalmente é. Ioannes, profetem, ser. Aí a tradução, João foi um profeta. Essa é a tradução aqui, ó. Einai. Então, o que ocorre? Dentro desse pressuposto, o substantivo profetes está no acusativo. Ele predica sobre Ioannes. Ioanen. Também está no acusativo. Então, duplo acusativo. Só que existe aqui um verbo. Um verbo que nem tipo de um verbo de ligação. Tá? Que liga o sujeito ao predicado. Claro que aqui é o infinitivo, mas o infinitivo pode ser usado também nesta função de um substantivo predicar acerca de Ioannes. Tá? Isso deve ser levado em consideração também. Aqui, ó, diz assim, ó, observe que o substantivo João e profeta estão no caso acusativo, seguido por um verbo no infinitivo. Outras versões em português não traduziram de forma indefinida, isto é, João foi um profeta, mas João foi profeta, colocando assim na categoria qualitativa. Deve-se julgar a semântica do predicativo se é definido, indefinido ou qualitativo. São questões de grego mais um pouquinho avançado, tá bom, gente? Agora, observando aqui, passando essas semelhanças entre português e grego, nós temos aqui a parte do número 2, tá? Dentro desse curso, você vai ver o seguinte, gente, diferença entre o grego da Septuaginta e do Novo Testamento. Alguém pode dizer, professor, não há diferença, mas há diferença. Pouquíssima, mas há. Influência na sintaxe, principalmente isso aqui que a gente vai trabalhar, idiomatismo, resultante da tradução do hebraico. Vejamos alguma questão de idiomatismo, tá? Acerca na Septuaginta e relacionado também ao Novo Testamento. E observando uma questão de idiomatismo, gente, aqui, só para destacar uma questão que eu coloquei. O idiomatismo que vem do hebraico, vou colocar aqui assim, ó, que vem do hebraico praticamente, o idiomatismo na língua hebraica, foi preservado na Septuaginta, que é uma tradução. Nós vemos, né, 250 a.C. É uma tradução. Tá? Mas ela, como tradução, ela preserva muito o idiomatismo do hebraico, principalmente nessa frase de Gênesis capítulo 16, versículo 10, que você pode conferir em casa. Essa frase em vermelho que está aqui, gente, que eu destaquei aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu começar a ler hebraico. Eu não sei muito hebraico, né? Confesso a vocês, tá? Mas vamos ler alguma questão aqui. Harebar, Areber. Harebar, Areber. Olha essa fonética. Harebar, Areber. Os professores de hebraico que estão fazendo o meu curso, perdoem-me, tá, gente? Perdoem em Cristo Jesus. E no grego nós temos pletinon, pletinó, participe e verbo, nesse sentido. Então, a tradução que aparece do hebraico, tá, do doutor Edson Faria Francisco, é isso aqui, ó. Essa é a tradução. Disse para ela o anjo de Yahvé: fazer aumentar
farei aumentar. A tua semente não será aumentada. Interessante essa tradução. Claro, para quem fala português, quem tem um costume de língua portuguesa, sabe perfeitamente que fica difícil essa tradução. Claro, porque existem outras traduções também, tá bom? Mas isso aqui é uma tradução de forma literal, tradição formal. A tradição formal preserva vocábulo após vocábulo da palavra em hebraico, tá? Como também assim é do grego. Mas nem sempre uma tradução ela tem equivalência formal, ok? Então, nessa tradução do Dr. Edson Faria Francisco, disse para ela o anjo de Yahvé: fazer aumentar, farei aumentar. A tua semente não será aumentada. Isso aqui, gente, praticamente é onde peguei aqui, ó. Ele é um idiomatismo. O idiomatismo repete praticamente, nós temos infinitivo e verbo conjugado. Repete praticamente, nesse sentido, fazer aumentar, farei aumentar. O que significa fazer aumentar, farei aumentar? Que no grego também trabalhou pletinon, pletinó, tá? No português, essa ideia de fazer aumentar, farei aumentar, que é uma intensificação, tá? O português, como ele não preservou o idiomatismo, para quem falava hebraico, sabia hebraico, os costumes do hebraico, até mesmo lendo grego, uma pessoa que conhecia hebraico sabe perfeitamente que esse fazer aumentar, fazer aumentar, é, na verdade, multiplicar sobremodo, né? Multiplicar grandemente. Então, no português já coloca a tradução, praticamente, a interpretação, nesse sentido. O hebraico não trabalha numa interpretação, isso aqui já é uma tradução literal, o grego também capta essa tradução literal, todavia a língua portuguesa ela dilui essa tradução literal, por quê? Porque não faria sentido em nosso costume, gente, dizer assim, fazer aumentar, farei aumentar a tua semente e não será aumentada. Parece uma redundância, né? Não faria sentido para quem lê na língua portuguesa as escrituras. Ficaria confuso, daria uma má interpretação para muita gente aí. Então, os tradutores, sabendo disso, eles colocam já o idiomatismo já explicado. Essa aqui praticamente é uma paráfrase. Então, parafraseando, multiplicarei sobre modo, que é o que está aqui nesse texto em hebraico. Tá? E olha só um adendo que eu trabalho aqui. O verbo na sua forma participial, pletinon, junto com a sua forma finita, pletinon, forma finita, forma conjugada, traz uma espécie de expressão idiomática hebraica. Ou seja, o grego ainda carrega essa expressão idiomática, pois tem um significado diferente tomado a um, nesse sentido, tá? Porque a tradução desse quesito é tomado ao pé da letra, como dizem. Né? Muito interessante essas questões. Outra coisa agora, em relação ao Antigo Testamento grego, é o genitivo absoluto, gente, e a construção ASCII. O genitivo absoluto, o qual vocês vão estudar também, trabalha numa ideia de tipo um advérbio, né? Advérbio temporal, advérbio de modo, nesse sentido, que vai ser traduzido para o português. E a construção ASCII aqui é artigo, substantivo, cai mais substantivo, que aparece mais no Novo Testamento do que na Septuaginta. O Alice, na página 26, diz o seguinte, ó: o genitivo absoluto é usado frequentemente no Novo Testamento. Correto? Pouco na Septuaginta. Então aqui já começa a diferença entre o grego da Septuaginta, a sintaxe da Septuaginta e a sintaxe do Novo Testamento. O genitivo absoluto não é usado, tá? Que é uma categoria amplamente aceita no Novo Testamento, mas na Septuaginta não tem diferença. Por quê? Porque ela é uma tradução direta do hebraico. E o Novo Testamento não é uma tradução, gente. Isso tem diferença. E é uma expressão distintamente idiomática. Tá? Distintamente idiomática. 2. Várias características do aspecto verbal. Ó. Várias características do aspecto verbal grego do Novo Testamento não tem paralelo nas línguas semíticas. Com certeza. Aí já tem muita diferença.
Se não tem paralelo na língua semítica, como é que a Septuaginta vai ser exatamente idêntico ao Novo Testamento? Não tem condições. Muitas vezes a Septuaginta carrega uma natureza do hebraico, como vemos aqui em cima, gente. O idiomatismo do hebraico ele carrega aqui do Antigo Testamento. O grego do Novo Testamento não faz isso. Exatamente não. Por quê? Porque é uma língua mais fluida, mais natural. Aqui é uma tradução, então isso sim deve se levar em consideração. Por exemplo, característica do aspecto verbal grego. No grego, o auristo, as três formas do auristo, as formas, na verdade, nem digo sim dessa forma, eu digo a sintaxe do auristo ingressivo, auristo constativo, auristo efetivo. E o tempo presente? Presente estendido do passado, presente de forma mais futurística, né? Presente instantâneo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Aspecto verbal do grego, do novo, que encontramos no Novo Testamento, não tem paralelo em língua semítica, porque o grego é muito muito desenvolvido. O futuro do perfeito no grego nós temos. A língua hebraica não tem estritamente o tempo presente, o grego já tem. Tá? Como trabalhar essas questões? 3. 1, 2, 3. A construção aqui, agora vem a construção ASCII, tá, gente? Artigo, substantivo, conjunção cai, mais substantivo. Isso aqui é uma construção do grego. Artigo, substantivo, cai, mais substantivo. É comum no Novo Testamento, é comum, mas não na Septuaginta. Não é. Ou seja, e não tem a mesma força semântica quando isso é encontrado na Septuaginta. Então, isso deve ser levado em consideração também. Tá? O grego do Novo Testamento, por isso que deve ser trabalhado tanto o grego do Antigo Testamento, o grego do Novo Testamento. O grego do Novo Testamento ele é bem mais complexo do que o grego que traduziu a Septuaginta. Daquela forma ali agora, ter base, trazer a base, que a Septuaginta carrega isso, e existe no Novo Testamento, vai ser somado exatamente dessa forma, está errado. Trazer a Septuaginta para se tornar paradigma para o Novo Testamento também é errado na vida das pessoas que interpretam o Novo Testamento a partir do grego que está na Septuaginta. Tem muita semelhança? Tem, mas tem muita discordância também, que isso deve ser levado em consideração. Olha só, coloquei um exemplo para vocês. Phobuton theon huie, kai basileia, kai metetero auton apeitethes, perfeitamente. Olha só a tradução. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Tá? Não te associe com os revoltosos. Olha só, a Septuaginta traduzindo do hebraico. Esse artigo, substantivo, mais conjunção, mais substantivo. Isso significa o quê? Que quando você vê no Novo Testamento essa construção exatamente aqui, o outro substantivo sem artigo, observe que ele não tem artigo, ele se refere à mesma pessoa que o outro que tem com artigo. Ele se refere às características para a mesma pessoa. Mas aqui não tem como dizer que são as mesmas pessoas. Teme a Deus, filho, teme a Deus e ao rei. Como eu posso dizer que Deus e rei é a mesma pessoa? Aqui não, pelo contexto não é. Né? Rei é uma pessoa e Deus é outra, mesmo tendo na construção artigo, substantivo, cai, mais substantivo. O que ocorre? Essa construção aqui não é exatamente o que aparece no Novo Testamento. O sentido semântico, sintático, tá? É a mesma construção, artigo, substantivo, conjunção mais substantivo. Isso aqui é construção de Sharp, mas a semântica, a regra gramatical, sintática, não é a mesma, não pode ser a mesma, que é muito diferente. Olha só como é diferente. Nós temos aqui, por exemplo, prosdekhomenoi, ten makarian elpida, ou seja, aguardando a bem-aventurada esperança, Kaepifanian, e manifestação tesdoxes da glória. Aí vem, ó. Tu
megalo, do grande, theo, artigo, substantivo, conjunção cai, mais substantivo. Referindo-se à mesma pessoa, tá? Ou seja, grande Deus e Salvador se refere à mesma pessoa, Jesus Cristo. Embora nós temos em Tito 2,13 algumas interpretações um pouco diferente da majoritária, a regra de Granville Sharp, que foi aplicada a Provérbios 4:21, na verdade a construção de Granville Sharp, que foi aplicada a Provérbios 4:21, a mesma construção que aparece em Tito 2,13, tem semânticas diferentes, gente. Semânticas totalmente opostas. Por que isso? Porque há uma diferença entre o Antigo Testamento, que foi escrito, que foi traduzido no grego, e o Novo Testamento, que não é uma tradução, é o grego propriamente dito, o grego mais sintático, evoluído, o grego no seu ápice de desenvoltura e no seu clímax. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Uma outra questão, nós temos também Marcos 6,3, que eu deixo para vocês em casa. Leia Marcos 6,3. Claro que vocês estão aprendendo agora, é que vocês vão continuar trabalhando esses quesitos. Eu só coloquei alguns exemplos para você entender que a construção que ocorre no Novo Testamento não é a mesma que ocorre, não é o mesmo sentido semântico, melhor dizendo, que ocorre no Antigo Testamento. Tá? Entra na construção, mas não entra na regra. Porque para entrar na regra existem alguns pormenores, o qual trabalhamos, tá? Aqui no quarto, aqui, ó, relação de adjetivo com substantivo nas construções anartas neotestamentárias é mais semelhante ao grego ático e aos papiros que é a Septuaginta. Outra diferença, tá? Vários papiros que têm a construção exatamente do Novo Testamento e o ático também tem. Adjetivo nas construções anartas. Na Septuaginta, por que não tem? Porque há diferença. Parte 3. Parte 1, trabalhamos. Parte 2 também. Agora, parte 3, gente. Palavras gregas com campo semântico ampliado na Septuaginta e no Novo Testamento. Palavras que têm mais de um significado polissêmica. Ou um significado e são polissêmicas. Observe o seguinte. Agora, a parte 3, relacionada ao grego da Septuaginta, ao grego do Novo Testamento. Vocês devem olhar uma questão. Muitas palavras que aparecem no grego propriamente dito, principalmente grego clássico, no Novo Testamento e na Septuaginta já tem um tipo de ideia mais teológica, tá? As palavras que foram escritas em grego, gente, elas não carregam exatamente a mesma equivalência que existe no grego antigo. Não carrega, porque o Novo Testamento é um livro judaico, assim como o Antigo Testamento é. Então a ideia judaica está por detrás do livro, do texto, apesar que eles tiveram uma mente muito aguçada, uma mente alavancada. Deus se revelou de forma processual, de forma progressiva, e isso também deve ser levado em consideração. Aqui é um exemplo, né? Por exemplo, ângelos quer dizer mensageiro, enviado e também anjo. Em Homero, vai dizer o mensageiro e não necessariamente um anjo, tá? E aqui estão as referências. Um mensageiro humano servido como enviado. Um enviado, aquele que é enviado. Tá? Aí você vai ter textos aqui, ó. Por exemplo, letra A. Mensageiro é uma pessoa enviada por humanos. Ok? Nesse sentido. Mensageiro agora aparece no Novo Testamento com o sentido exatamente de mensageiros. Dos discípulos de João Batista. Dos batedores de Josué. Josué 2:25. Tá? Josué 7:22. Na antiguidade judaica foi traduzido dessa forma. Parecem de angeloi. Ou seja, nesse momento, anjos, angeloi, indica mensageiros que foram para o rei. Tá? No Novo Testamento, da mesma forma, foi traduzido como uma ideia, como essa segunda ideia que aparece aqui, de anjo mesmo agora aqui, ó.
Observe que dentro da Septuaginta você pode entender que anjo é um mensageiro, uma pessoa, um homem, tá? Também na Septuaginta acontece isso, nós sabemos perfeitamente disso, mas também vai ser traduzido em Mateus 1:20 como um anjo mesmo, um ser celestial. Então, angelos. E do angelos, por exemplo, tauta de autu, entmetentos e do angelos Kyriou kationar, Éfane autor, legon. Ou seja, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo. Apareceu em sonho. E do angelos Kyriou kationar, um anjo do Senhor. Não tem que colocar Kyriou. Um anjo do Senhor. Então aqui também a palavra angelos, que quer dizer mensageiro, foi vertido para anjo, um ser celestial também. Gênesis capítulo 32, versículo 4, diz assim: apesteilen de Jacob, angelos en prosten autopros, Esau, ton adelfomautu, esge, zeir, eis horan, edon. Ou seja, então enviou Jacó mensageiros diante de Esaú, ó, ângelos, interpretado, traduzido como mensageiro e não como anjos. Um ser celestial. Que a palavra anjo a gente coloca também para um ser celestial, tá bom? Então a tradução ela vai também fazer as suas devidas observações. E aqui estão outros, como mensageiro de Deus, etc e tal. Outra palavrinha que podemos utilizar também aqui é essa outra aqui, ó. Anástasis, que quer dizer ereção, de fato, de verdade. Carlo Rusconi traduz assim como ereção, emigração, ação de levantar-se, que se tornou a palavra ressurreição. O que carrega, na verdade, a palavra ressurreição. João 11:24, Apocalipse 20, verso 5. Okay? A evolução que elas carregam. Tem glossa, que quer dizer idioma também, uma língua. Glossa é língua, idioma. Que quando vai ser interpretado em 1 Coríntios 13:1 e 14:3, vai ser interpretado como uma ideia de dom de línguas, tá, gente? Um dom de línguas. Tá? Variedade também de línguas em 1 Coríntios capítulo 12. Então, glossa que no grego antigo tinha uma ideia. Quando vem para o Novo Testamento, o mesmo termo está carregado agora de ideias, de sentidos teológicos. Isso deve ser entendido que as pessoas muitas vezes, o Hades que o grego está, que o Novo Testamento está mencionando é o mesmo Hades da cultura grega. Não é, é diferente, por mais que as pessoas estão utilizando a língua grega, mas a mentalidade é judaica por detrás. Tá bom, gente? Judaico-cristã, vamos dizer o seguinte, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, os aspectos que devem ser observados, os aspectos que devem ser trabalhados, é desse sentido, esse dom de línguas. Alguém pode dizer, dom de línguas, professor? 1 Coríntios 14:3? Sim, exatamente. 14:3, 14:2. Olha só. Em relação a 1 Coríntios 14:2, a construção, rogar, lalon, glosses, uki antropos, lalen alatheu. Ou seja, os especialistas em lexicografia Lund e Naida diz o seguinte, eles que dizem, a maioria dos estudiosos entende que o fenômeno descrito em Atos 2:4 e em 1 Coríntios 14:2 são significativamente diferentes. Na medida em que, naquele caso, as pessoas entendiam a sua própria língua, ou seja, em Atos 2:4, ou dialeto regional, ao passo que, neste caso, era necessário a intervenção de um intérprete. Ou seja, em 1 Coríntios 14:2, não a palavra glossa, que quer dizer língua, idioma, tá? Na cultura grega, já vertida para o Novo Testamento, indica variedade de idiomas, mas em 1 Coríntios 14:2 não tem essa ideia de idiomas como idiomas que podem ser entendidos. Em 1 Coríntios 14:2 precisaria de um intérprete, tá, gente? De um intérprete. Quem fala isso é Lu e Naida, que diz assim, que concluindo, né, no sentido de fala estática, olha, em êxtase, que era também um elemento que fazia parte das religiões helenísticas
e que era símbolo da inspiração divina, símbolo de inspiração divina. Já o BGAD, um dos maiores dicionários do mundo, que é um dos melhores dicionários do grego koiné, afirma que nem todos os cristãos são capazes de compreender todos os mistérios. Aquele que fala em línguas pneumatilei, misteria, profere verdades secretas no espírito que somente uma pessoa compartilha com Deus e que outros, mesmo cristãos, não entendem. Então é diferente, tá, gente? Diferente, tá? O termo Christos, aqui também, ó, o termo Christos, ungido. Christos, que já no grego, do Novo Testamento tem a ideia de ungido, consagrado, que se tornou a palavra Cristo. Esse ungido também no Antigo Testamento, na Septuaginta. Consagrado também. Já que se tornou a palavra Cristo, aí vai ter as referências aqui do Novo Testamento. Mas olha só o que eles dizem, Luinaida. O substantivo Christos no Antigo Testamento poderia ser aplicado aos reis sacerdotes. Porém, olha só, no Novo Testamento é aplicado quase que exclusivamente a Jesus, tornando-se parte de seu nome. Na verdade, se tornou um nome monádico. Ok? Parte do seu nome. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Aí ele vai dizer assim, Christos, Messias, literalmente alguém que foi ungido. No Novo Testamento, títulos de Jesus na condição de Messias, Cristo Messias. Mas em muitos contextos, especialmente quando parece sem artigo, Christos é parte do nome de Jesus. Você pode até conferir 93.387 na sua gramática, no seu léxico aqui, ó, Lunaida. Lun e Naida. Beleza? Tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? 3, 4 e último, variantes textuais do Novo Testamento. Até o presente momento, gente, a gente abordou muitas questões do grego, claro, que é muito importante para o seu curso, você saber essas questões, e agora você tem que saber sobre as variantes textuais do Novo Testamento, ou seja, dos manuscritos gregos. Diz assim, os críticos textuais chamam de variante textual quando uma palavra é alterada ou substituída por outra a partir dos manuscritos gregos, e existem mais de 5.000 deles. Espalhamos, ou espalhados, espalhando aqui, é espalhado, fazer uma correçãozinha aqui, tá, gente? Foi eu que escrevi isso aqui, tá bom? Fazer umas correçãozinhas aqui. Na verdade, esse material eu trabalhei, escrevi, falta só fazer as correções para poder, mas para vocês aqui, em primeira mão, também para vocês, por diversos lugares. Esclarecemos como um exemplo claro e simples do que é uma variante. Suponhamos que a palavra theos, suponhamos, tá? Deus inicia uma sentença em 15 manuscritos do Evangelho de João, suponhamos, capítulo 1, versículo 1. E em 10 outros manuscritos, o mesmo capítulo, do mesmo versículo, começa com Kyrios. Então temos uma variante, tá, gente? Então, dessa forma, teremos uma variante textual, ou seja, as palavras variou de manuscrito para manuscrito. Então, essa é a forma simplista e diminuta que entendemos o que são variantes textuais, que estão dos manuscritos gregos. Então, é dessa forma que deve ser trabalhado. Se eu tenho theos nesses 15 manuscritos, em outros variou para Kyrios, então eu tenho alternância, ou pelo menos uma variação entre o substantivo theos e o substantivo Kyrios, nesse sentido, e devemos fazer uma apelação ao seu contexto também, para ver qual autor utilizou essa palavra. Tá? Isso aqui, quem trabalha nessas variantes aqui, quem faz essas variantes, nada mais é do que o copista que copiou o texto original. Era comum esses erros antigamente, tá, gente? Trocar nomes, né? As pessoas estão copiando o texto grego de cabeça, à noite, tudo isso vai ser levado em consideração na sua cópia. Pode carregar muitas variantes ou poucas variantes. Na imagem abaixo tem 2 códices. O primeiro é o GAG03, que indica o Códice Vaticano, que é do 4º século, e o outro é o GA05, mais conhecido como Códice Beza, que é do 5º século. Ambos estão retratando o texto de Mateus 1:25.
em grego. Porém, na transcrição abaixo da imagem, se percebe que já temos algumas variantes significativas. Vejamos. Vamos aqui trabalhar. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Nós temos o que está aqui em laranja. Eu tirei daqui e coloquei aqui para você. Quando você tiver uma capacidade mais avantajada de ler, vai ler, ó. Kai uk egeinosken auten heos eteken huion kai ekalesen to onomautu. Aí eu tenho um nome sacra aqui, ó. Aqui é o nome de Jesus, só que eles pegam a primeira letra e a última letra e faz uma redução do nome, tá? As iniciais do nome e o final do nome, tá bom? Muitas vezes aqui variam de acordo com escriba para escriba. Mas o que está aqui, nós colocamos aqui. Depois, a mesma palavrinha que está aqui, no mesmo capítulo e versículo, nesse sentido, Mateus 1:25, novamente, pegamos um outro códice, tá? Um outro códice, fizemos a mesma transcrição gráfica e olha como acrescentou, ou seja, na verdade a palavra agora é maior nesse sentido, tá? Kai uk egno, olha só agora, variou aqui, ó. Egno auten heos, u eteken to huion autes, tom prototokum kai ekalesen, to nomautu, novamente, ó. Yesum. Agora, nós temos 3 letras, no outro é 2 letras. Ok? Variou de escriba para escriba no mesmo texto de Mateus 1:25. Agora nós temos, por exemplo, comparando os textos referidos de códice. Tá? O M03, Mateus 1:25. A tradução seria isso aqui, ó. E não conhecia ela. Até deu à luz. Deixa eu ver aqui. E não conhecia ela. Até deu à luz, tá certo, deu à luz um filho e chamou o nome de Jesus. Perfeitamente. Mas olha que ocorre aqui, ó. No M05A, tudo que está em vermelho é o que variou aqui, que não tem nesse manuscrito de Mateus 1:25, num dos manuscritos mais antigos, que é o M03A. M03A. Não tem. Então, houve uma variação. Tá? Não é porque é antigo o M03A que deve ser menosprezado o M05, que é o mais recente. Não. Ambos têm relevância para a reconstrução do texto. Ok? Tudo isso deve ser levado em consideração também. Mas você deve se observar que quando você fazer um curso de grego, fazer as suas análises, você vai ver que tem tantas obras que acreditam que o texto mais antigo é o melhor, e tem tantas obras que acreditam que o texto mais recente é o melhor, porque ele é mais esmerado. Ok? E ambos são considerados um texto antigo. Tá? Considerado do século V para trás. Tá? Século IV, século V, a briga é entre aqui. Ok? Mas a parte aqui de cima, e não conhecia ela, até deu à luz, ó, até que deu à luz um filho, chamou o nome de Jesus. Já o M05A traduz dessa forma aqui, ó. E não conheceu ela até que gerou um filho, o filho dela até que gerou o filho dela. O primogênito, chama ele de primogênito, e chamou o nome dele Jesus. Perfeitamente, tá? E isso, gente, vai afetar aqui na tradução. Tradução da Almeida Revista Corrigida. Isso aí. E não a conheceu até que deu à luz um filho, primogênito. Ó. Almeida Revista Corrigida coloca primogênito. E outros pormenores também. Almeida Revista Atualizada não coloca primogênito. Tirou o primogênito, porque uma tradução já leva em consideração o texto que é mais copiado, e a outra tradução levou em consideração o texto que é mais antigo. Então isso vocês vão ter também. Ora tem textos mais antigos, ora tem textos que são praticamente de várias cópias, atestadas em vários manuscritos, por assim dizer, que também chamamos texto majoritário. Olha aqui que diz:
A tradução são afetadas justamente pelo fato de haver estas variantes e estes manuscritos. Então é isso que vocês vão ver também no texto grego. A crítica textual moderna afirma que o manuscrito mais antigo são os melhores, porém, outros críticos textuais como Pickering afirma que são os piores. Contudo, os manuscritos bizantinos e os da família 35 são os melhores e mais confiáveis, segundo esses especialistas. Agora que nós vamos trabalhar aqui um outro exemplo. Mas antes de trabalhar esse exemplo aqui, deixa eu ver uma nota de rodapé aqui. Ó. Essa nota de rodapé, por exemplo. Lá em Mateus 1,25 ainda, em Mateus 1,25, observe que o texto que contém lá, no Códice Beza, só conferir aqui que é o Códice Beza. Esse aqui é o Códice Beza. Só para conferir aqui, rapidamente, o Códice Vaticano e outro Códice Beza. Ou Bezai, como queira, tá aqui, ó. Que é o GA05, Códice Beza. E aqui ele vai trabalhar a nota. Tá? Trabalhar uma nota. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Aí ele vai trabalhar o seguinte. O Códice Beza concorda exatamente com a família 35. Contexto bizantino e com a família 35. Praticamente. Tá? Eles discordam somente no verbo. Que um indica o imperfeito e o outro indica o auristo. E o restante é exatamente idêntico. Tá aqui, ó. Exatamente idêntico. Isso deve ser levado em consideração também. Tá? Isso deve ser levado em consideração. Porque a maioria dos manuscritos atesta o manuscrito do século V. E não atesta o manuscrito do século IV. Nesse sentido. Então, deve-se levar em consideração essas questões. Ele fala aqui, no 19. A leitura que ocorre no Códice Beza, que é do V século, é quase exatamente igual ao texto da família 35 e do texto bizantino. A diferença é que o verbo está no auristo, no Códice Beza, e na família 35 usa o imperfeito. Um demais texto segue idêntico. Aí está aqui, ó, o M05, o Beza, que coloca no auristo conheceu, egno. Quando voltamos para cá, a família 35 coloca isso aqui, ó, egnosken. E o bizantino colocou também egnosken. Exatamente. O restante é idêntico. Então tudo isso também deve ser levado em consideração. Não é porque é mais antigo que deve ser levado em consideração como melhor, e não é porque que é o mais recente que deve ser desprezado. Tá? Só uma observação. Um outro exemplo que temos dentro da crítica textual é concernente a João 1:1. Isso aqui também é a briga. Ó. Que é no Códice Washingtoniano 032, que é do IV ou V século, traz um artigo definido, tá? Antes do substantivo theos, que altera substancialmente seu significado, com certeza. Olha aqui, gente. Observe aqui, ó, dentro desse quadrozinho aqui, ó, que eu tenho um artigo. Tá? Um artigo. Isso deve ser levado em consideração. Por quê? Porque se eu tenho um artigo antes do substantivo que está aqui à sua frente, que é o theos, tá aqui, ó. Artigo, vou colocar aqui, ó. Artigo, tá bem aqui. Antes do substantivo. Eu tenho uma interpretação gritante aqui. Por exemplo, enarque en hologos. No princípio era o logos. Kai hologos en proston theon. Beleza, tá com o artigo. Aí kai hotheos en hologos. Aqui eu tenho algo interessante. Aqui eu transformo tanto esse substantivo que diz que é o aqui, pelo contexto, aqui é o pai. Pelo contexto, aqui é o pai. Deus, pai. E pelo contexto, isso aqui é o filho, que é Jesus. Tá bom? É o filho de Deus. Filho. Só terminar aqui para vocês. Que é o filho. Então, o que ocorre? Quando eu tenho um artigo aqui,
eu transformo que o logos que está aqui, o hologos, que é o sujeito, ele exatamente, está se referindo que ele é o filho, isso aqui também é o filho, tá? Mas quando eu tenho o predicativo mais o sujeito, eu posso inverter a ordem. E o logos, eu vou nem colocar isso aqui, filho, que pode confundir. Aqui eu tenho um predicativo, mas tem aqui o filho. O filho. Vou botar com F aqui. Ó. Aqui é o pai, aqui é o filho, beleza. O pai é escrito na sentença anterior com tom theon, tá com artigo. E se eu colocar com artigo ele na última sentença, que, por exemplo, e Deus era o logos, indica que esse Deus aqui, que é o pai, é o mesmo logos que está aqui. Parece complicado? Parece. Mas o artigo aqui faria com que o filho, que é o logos, é o mesmo pai. Então teria aqui uma espécie de unicismo. Tá? O pai é o filho e o filho é o pai. Ou seja, Deus é o logos e o logos é Deus. A mesma sentença. Então nós teríamos aqui duas pessoas. E essa ideia aqui de hologos em proson theon, ou seja, e o logos estava com Deus, ou seja, com uma outra pessoa, quebraria a sentença aqui. Tá entendendo? Então, isso também deve ser levado em consideração quando um escriba colocou esse artigo aqui. O escriba que colocou esse artigo. E quando ele coloca esse artigo, exatamente ele faz com que transforma que Jesus é Deus e Deus é Jesus. Uma espécie de unicismo. Tá? Aqui eu posso ver também, nesse, aqui o restante dos manuscritos que vamos analisar. Por exemplo, eu tenho esse manuscrito aqui. O Códice Vaticano. Esse é o Códice Vaticano. Isso aqui é o Códice Sinaítico. Tá aqui, ó, esse Códice Sinaítico. Beleza. No mesmo texto, isso aqui é Códice Sinaítico. Tem Theos. Aqui, ó, tá marcado Theos. Perfeitamente aqui, ó. Agora, cadê o artigo dele? Não tem artigo. Correto? Não pode ter artigo. Então, os manuscritos que estão trabalhando que não tem artigo. Vamos ver um outro manuscrito. O Códice Vaticano agora. O Códice Vaticano. Vamos ver se tem artigo. Tá aqui, ó. Kai Theos. E não tem Kai Hot Theos. Também sem artigo. Também sem artigo. Um outro códice. Isso aqui é o Códice Alexandrino. Só grifar aqui. Manuscrito do quinto século. Aqui, ó. Kai Theos. Observe que não tem artigo. Não tem artigo. Ok? Um outro manuscrito. O Códice Beza. Que é do quinto século também. Está sem artigo. Tá? É assim que avaliamos. Um outro códice. É o códice mais recente. Também está sem artigo. Tá? E qual a probabilidade desse códice aqui estar errado? O códice que acrescenta o artigo washingtoniano. Quase 100%. Porque tantos os mais antigos quanto os mais recentes não atestam essa leitura aqui. Não atestam essa leitura. E essa leitura foi feita por um escriba que praticamente era monofisista, sabelianista, que acreditava que Jesus era Deus e Deus é Jesus. Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Então, exatamente, muitas vezes, eles colocaram artigo aqui nos seus manuscritos, mas temos como averiguar que isso está fora do texto original. Pela evidência que nós temos de manuscritos, já os milhares que tem como averiguar, através da crítica textual, que esse texto aqui não foi o texto original intencionado por João. Tá? Isso deve ser levado em consideração. Ok? Olha só como nós observamos. Aqui tem a conclusão e aqui tem as referências bibliográficas. Voltamos aqui à nossa avaliação. Introdução à língua grega, uma noção fundamental das línguas bíblicas e de sua importância para a interpretação. Então, gente, vocês devem ver com atenção que nessa introdução aqui,
em relação ao estágio da língua, a diferença entre o hebraico, o grego, a tradução, tá? O idiomatismo que existe nessas línguas, a sintaxe também do português e do grego, classe gramatical do português e grego também, a língua portuguesa, da língua grega, as suas funções, tá? As suas características peculiares entre a Septuaginta e o Novo Testamento, o grego do Novo Testamento e o grego da Septuaginta, as suas construções, os seus manuscritos também, que nós temos mais de 5.700 manuscritos gregos que estão espalhados aí pelo mundo todo. Temos como fazer uma avaliação de reconstrução textual para poder você carregar essa Bíblia que você carrega para a sua igreja, carrega para o evangelismo, para fazer outras coisas mais. Ela não caiu do céu assim. Existia muita avaliação, existiu, para chegar neste modelo que nós temos hoje, que é tão fácil e simples agora de abrir o texto e ler em língua portuguesa. Mas você que está aprendendo grego, vai aprender a ler ela na língua original, tá bom? Mas depende de você, depende do seu compromisso com a gramática da língua, com o nosso curso, e também você pode fazer outros cursos depois que terminar esse aqui. Lembrando que a língua grega ela é inesgotável, né? É a língua que Deus escolheu para estar fazendo parte aí do Novo Testamento. E antes de eu terminar esta videoaula para vocês, quero apresentar para vocês alguns materiais que você pode adquirir ao longo de nosso curso. São os materiais deste nível aqui. Esse aqui não, esse aqui é o curso, é um material que eu escrevi para vocês, está passando por revisão também e ampliação para o curso de vocês. Agora, o material, posso mostrar aqui, por exemplo, já mostrei para vocês, a Grammar of New Testament de Moulton, Prolegomena, volume 1. Mostrei também gramática de Daniel Wallace e também, gente, aqui a gramática de Lorenzo Steinheg e Johann Bergman. A nova, tá? Isso aqui já é a mais antiga. Em relação à nova, ela mudou pouquíssimo. Beleza? E assim a gente vai fazendo os adendos, as observações e vamos usar esse material para o nosso curso. Beleza? Então temos aqui Moulton, Daniel Wallace. Temos também Henrik von Sabiental, que é gramática em inglês, claro. Tá? Você que fala inglês, ou pelo menos estuda inglês, dá para fazer as suas observações. Agora, o Novo Testamento grego, a gente usa a 28ª também, tá? Para fazer algumas observações. Ela é baseada num texto mais antigo. Também, para você não ficar com ciúme, nós também avaliamos o Novo Testamento grego interlinear analítico, texto majoritário, que aborda a maioria dos manuscritos. Ele já vem com aparato crítico, tá? Em grego e português para você, tá bom? Nesse sentido. Isso aqui é um interlinear. O Nestle Aland aqui, Novo Testamento grego, 28ª edição, é só grego. Ok? Baseado no texto antigo, mais antigo. E esse aqui baseado na maioria dos manuscritos. E não necessariamente no texto mais antigo. Também nós temos aqui o Lexicon, dicionário grego-português, domínio semântico. Muito importante também para você adquirir dentro desse curso, para você fazer as suas análises, sua tradução, observando o artigo, substantivo, pronome. Também nós temos aqui a Greco-English Lexicon of the New Testament, World Reality Christian, literatura, terceira edição. Ele é desse gigantesco aqui, Frederico William Danke e Walter Bauer, que é conhecido como BGAD ou BDAG. No português a gente coloca BGAD. Tá? Nós temos também dicionário de grego clássico, tá? Greco-English Lexicon, Henry George Liddell e Robert Scott. São dois que contribuíram muito para a lexicografia relacionada a este dicionário de grego clássico, que muitas vezes tem palavras que não são tão usadas e ele dá uma gigantesca informação acerca de palavras que muitas vezes aparecem no Novo Testamento, tá bom? Então, esses materiais que eu apresentei para vocês são importantíssimos para você adquirir no seu curso. Ah, professor, eu não falo inglês, então adquire os outros em português, tá? Então, fico com esta aula. Até a próxima videoaula, querendo Deus.